Olá, humanos! Você já pensou em ter uma onça em casa? E se eu te disser que você consegue? Não consegue. Por quê? Quase uma. Conheço a raça de gatos que se chama Bengal. Parece uma onça, mas não é. Mas quase, parece. Mas não é. Ah. A ideia inicial do desenvolvimento da raça Bengal, ou gato de Bengala, surgiu dos cruzamentos de um gato selvagem, conhecido como gato leopardo asiático, com gatos domésticos. Nos anos 60, coincidentemente, diversas pessoas nos Estados Unidos deram início à raça. Descobriu-se que o gato leopardo asiático era resistente ao vírus da leucemia felina, mais conhecida como FeLV. Esse fato fez com que o Dr. Willard Centerwall começasse seus estudos de hibridação do gato selvagem a fim de entender a FeLV. Enquanto isso, a geneticista Jean Mill procurava uma forma de hibridar o leopardo asiático a fim de produzir uma raça doméstica com estética selvagem. Como se não bastasse os dois, ainda temos uma terceira pessoa, o cuidador de zoológico chamado Bill Wengler, que também realizou a hibridação por objetivos estéticos. Mas o Bengal só começou a surgir realmente como uma raça em 1980, quando a Jean Mill e o Dr. Willard se encontraram. Willard entregou a Jean um gato hibridado e assim ela retomou seus estudos. Aquele gato hibridado seria cruzado com outros gatos domésticos e futuramente dando origem ao Bengal. Estamos aqui com o Ed Andrade, que é criador dessa raça que chama Bengals, e a gente vai tirar diversas dúvidas hoje com ele. Inclusive, a primeira coisa, da onde que surgiu essa raça? Bom, o Bengal é uma raça que se originou através da hibridação de gatos domésticos com um gato selvagem da Ásia, que chama leopardo asiático. Ele seria semelhante a uma jaguatirica brasileira, um gato do mato. O que aconteceu com o leopardo asiático foi que descobriram quase que acidentalmente que ele tem o mesmo número de cromossomos exatamente do gato doméstico. Que legal. Então, pela hibridação, nas primeiras gerações, as fêmeas já nasciam férteis, os machos estéreis, mas as fêmeas nasciam férteis. E através desse lapso aí genético, conseguiram desenvolver a raça através das fêmeas híbridas, que foram se misturando no começo da raça com outros gatos domésticos, e desenvolveu-se a raça a partir daí. Hoje em dia ainda tem Bengals de fundação, gente que cruza com leopardo asiático, mas a raça já está desenvolvida e estabelecida. O Bengal mesmo, enquanto raça, o Bengal que a gente trabalha, que as pessoas têm, já é o Bengal depois do F4, da quarta geração, que já é um Bengal doméstico. E Super já dócil, né? Super dócil, ele apenas preservou essa ancestralidade que deu algumas características especiais, inclusive a pelagem, que é a grande característica do Bengal, porque ele se assemelha a um gato selvagem, um pequeno leopardo, que nem as pessoas falam. E esse é toda a graça, todo o charme do Bengal, né? Você ter um mini leopardinho dentro da sua casa com o comportamento de um gato doméstico. E a gente até chegou aqui na casa do Ed, a gente começou a brincar com os gatos. Eles são super agitados, né? Tem muita energia, inclusive. Eu tenho medo da palavra agitado, porque as pessoas vão falar, ele é um demoninho da Tasmânia. Não é, tá, gente? Eles só gostam, assim, de brincar, chamam atenção. Eles são brincalhões, eu até brinco que pra quem gosta de gato e compara com cachorro, né? As pessoas geralmente têm esse negócio, gato é muito mais evasivo, na dele. Eu brinco que o Bengal é um gato muito próximo do cachorro, ele é muito curioso, então chega coisa nossa, vocês chegaram aqui com equipamento, eles vão ver, ao invés de se esconderem, eles querem ver o que tá acontecendo, Exatamente, eles querem saber participar, né? o que tá acontecendo, eles não têm muito medo, isso que eu acho que é uma coisa engraçada, eles são muito confiantes. Então eles são super participativos e como eu compararia a qualquer raça ou vira-latas de pelo curto. Sim. Geralmente animais de pelo longo são um pouco mais tranquilos, foram selecionados para isso, inclusive. Sim. Eu comparo o nível de energia do Bengal de um gato de pelo curto normal, brincalhão. E a diferenciação que eu faço é isso, eles costumam ser, principalmente os machos, eles são muito mais tranquilos e mais dados, assim, com as pessoas do que outros gatos. Eles não são aquele tipo de gato que vai chegar alguém ou alguma coisa diferente, eles vão imediatamente se esconder e sumir da vida. Não, é pelo contrário, tá? Eles vêm falar com você, exatamente. E uma outra coisa que eu notei aí, pessoal minha, eu acho que eles são um pouco menos delicados do que os gatos normais, assim, no sentido, sabe gato que anda numa casa que tem um monte de bibelô e vai consegue não derrubar nada, né? Não é o caso dos Bengals. Os Bengals eles vão fazer barulho, não adianta. Eles vão ser meio desajeitados, eles de vez em quando vão dar um pulo e erram
o alvo, só que eles fingem que eles queriam fazer isso desde o começo, sabe? Eles não dão o braço a jamais torcer. eles vão estar errados, imagina. Eles levantam, não, era exatamente o que eu queria fazer, e saem andando. Ou seja, deixa a casa até mais viva, né? Muito, muito. Eu brincava, assim, tipo, quando eu morava com a minha mãe, que depois que a gente passou a ter gato, a gente nem assistia tanta televisão, porque era mais divertido Ver ficar, os gatos, ficar claro. vendo o que eles fazem, porque é sempre aprontando alguma coisa, sempre pedindo atenção. E também, assim, é o dia inteiro que eles ficam brincando? Olha, como qualquer gato, eles dormem muito, na verdade. E como qualquer gato também, eles têm uma atividade noturna. Então, eu que sou uma pessoa que já durmo tarde e tal, pra mim se adapta completamente bem ao meu 100%, estilo sim. de vida. Ele vai ter os picos de energia deles, mas eles dormem muito também. E acho que uma dúvida também geral, o Bengal, por acaso ele se dá bem com outros animais de outras raças? Sim, é bastante fácil, pela minha experiência, eu asseguro isso, que é uma das raças que eu acho mais fáceis de conviver com outros animais, tanto outros gatos quanto cachorros. Eu não tenho cachorro aqui em casa, mas quando eu recebo visitas, amigos que trazem cachorros estranhos, eles já fazem amizade Já ficam rápido, brincando já ficam com o brincando. cachorro. É bastante comum. E em relação a gatos, acho que é o cuidado com qualquer gato. Você Sim. introduzir aos poucos. Geralmente vai ser muito mais fácil você introduzir um filhote do que Eles dois aceitam gatos melhor, adultos no mesmo. exatamente. Enfim, mas é bastante fácil a convivência. Mas e o tamanho dele? Chega a ser muito Não, grande? não, ele veio de um gato selvagem que também tem o mesmo tamanho de gato doméstico. Existem raças de gato como o Maine Coon, por exemplo, que são gatos grandes. O Bengal não é, um gato de tamanho normal, Mais compatível padrão, assim. a qualquer gato doméstico. E a grande diferencial deles realmente é a pelagem, que é realmente exclusiva dessa raça. Eles gostam, por acaso, de caçar também? Sim, mas eu também acho que não é nada diferente de outros felinos, assim. Sim. Aqui em casa, por exemplo, que a gente mora em apartamento, quando entra às vezes um inseto desavisado, e eu tenho 4 gatos, eles fazem assim, tipo, Um auê. um auê, assim, e eles levam muito a sério, parece que eles estão É o caçando... momento da caçada. É, tipo uma gazela selvagem enorme, porque eles fazem emboscadas e se juntam. Agora que a gente já falou um pouquinho mais sobre a raça, a gente vai falar sobre uma doença que é mais comum entre eles. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a CMH. Então, Fernando, o que é a CMH? A cardiomiopatia hipertrófica felina nada mais é do que um espessamento da musculatura cardíaca que ela causa algumas complicações à saúde do paciente felino. E como é que ele pega a CMH, no caso? Na verdade, ele já nasce com um gene predisposto, até onde a gente sabe. Existe esse gene determinado em 2 raças, basicamente, de gato. Existem alguns estudos mais recentes que comprovam uma hereditariedade em algumas outras raças, principalmente de pelo curto, que pode levar o animal ao longo da vida a desenvolver essa doença. Certo, então nada mais é que um problema genético, né, que o gato já tem realmente, pode desenvolver ao longo da vida, no caso, né? Perfeito. E no caso do Bengal, a gente viu que tem CMH quando não vem realmente de um criador, né, que já percebe que tem um problema, para já dar uns certos cuidados. E quais são os sintomas quando realmente apresenta esse quadro? Tem alguns pacientes que eles são assintomáticos por um tempo grande às vezes, né? Mas normalmente o tutor começa a ter noção quando o animal começa a apresentar intolerância ao exercício, quer dizer, ele cansa com uma certa facilidade, que isso no paciente felino é difícil às vezes de perceber. Eles podem ter em pequenas atividades físicas respirar com a boca aberta, ou ter um padrão respiratório, jeito de respirar um pouco alterado. Infelizmente, alguns tutores descobrem da pior maneira, com animais tendo paralisia por formação de trombo nos membros posteriores, nas pernas, né? E eles podem, infelizmente, ter uma morte súbita. E o tratamento, no caso da CMH? O tratamento varia conforme o estágio que a doença está, desde poucas quantidades de remédio até quantidades um pouco exacerbadas de remédio, para a gente tentar controlar a progressão da doença e promover um bem-estar e evitar grandes complicações, como arritmia cardíaca, formação de tromboembolismo. Então é legal sempre acompanhar junto com o veterinário, né? Porque o veterinário que às vezes percebe bem antes do que o próprio dono do gato, né? Se tem algum sintoma. Nós orientamos sempre os tutores a levar os gatinhos desde cedo para visita ao veterinário, né? Para a gente poder examinar e às vezes numa auscultação cardíaca a gente consegue detectar alterações que nos leva a pensar na possibilidade da doença. Aí pedimos alguns exames para confirmar o ecodopplercardiograma, a radiografia torácica,
pode nos auxiliar a detectar a doença ou, em outras modalidades da doença, a gente pesquisar se existe alguma causa extragenética, né, que é o que se acredita da doença, que pode levar à hipertrofia do coração. No caso da CMH, ela pode ser transmitida além da questão genética? Na verdade, existem algumas outras doenças que podem causar uma hipertrofia do coração. São doenças muitas vezes comuns na nossa rotina clínica, como o hipertireoidismo felino, a hipertensão, né, a acromegalia, dentre outras que a gente precisa identificar para diferenciar se existe uma causa de base ou de fato o coração apenas hipertrofiou. E depois que você percebe que o gato tem a CMH, tem a questão com tratamento, tudo corretamente feito, tem uma expectativa de vida? Na verdade, é muito variável a expectativa de vida do paciente, que pode, dependendo do grau da doença, seja de poucos meses a poucos anos, ou até muitos anos, se a gente faz um diagnóstico precoce e vai acompanhando esse paciente, né? Tem animais que são assintomáticos por muito tempo. E vivem normalmente. Vivem normalmente. Mas você sabia que o Bengal é uma raça hipoalergênica e recomendada para pessoas que têm alergia a gatos? Vamos entender isso melhor. Normalmente, as pessoas possuem duas alergias associadas ao gato. Uma alergia diretamente ao pelo e outra alergia a uma caspa que o gato solta. O Bengal não tem a característica de apresentar essas caspas, então ele acaba sendo um gato que mesmo quem tem alergia tolera um pouco mais. Mas, como qualquer gato, ele ainda terá trocas de pelo. Então, se a sua alergia for aos pelos, não tem muito o que fazer. Vale a pena primeiro saber o seu nível de alergia para ver se você se adapta ao Bengal. Lembrando que muitas vezes é tudo uma questão de convivência com o animal. Às vezes você tem alergia, mas se você for apresentado aos poucos a um gatinho, o seu sistema imunológico vai se adaptando. Se você deseja manter o seu gato saudável, a Vetoquinol tem o NC-UF, que é um suplemento nutricional à base de lisina, que é um aminoácido essencial para gatos. Ele é extremamente palatável e aceito pela maioria dos gatos, e pode ser aplicado nas patinhas, no focinho ou até mesmo na alimentação deles. E o legal é a facilidade da embalagem. A cada pressão sobre o bico vai sair exatamente 1 ml do produto, então fica muito mais fácil de administrar. E um frasco desses pode suplementar um gato adulto por até 50 dias. Ah, e não é só para adultos, viu? Filhotes também podem precisar de suplemento nutricional. Então verifique com seu veterinário e garanta uma qualidade de vida para o seu gato. As unhas do seu gato não param de crescer assim como as nossas, mas diferente dos humanos, elas precisam ser gastas com frequência. E para que eles não usem o seu braço ou o seu sofá, nós vamos te ensinar a fazer um arranhador bem simples. Você fez uma compra na internet, chegou uma caixa de papelão gigante, não sabe o que fazer com aquilo? Não joga fora. A gente vai usar para te mostrar como fazer um arranhador para o seu gatinho no dia a dia. Hoje nós vamos usar papelão do lado grosso, também vamos usar uma corda de sisal de 16 metros aproximadamente, que você encontra em casa de construção, isso se de repente você já não tem em casa também, um pistão de cola quente, cola branca para madeira, eu gosto de utilizar estilete para poder cortar, ou até mesmo você pode usar uma tesoura grande que você tem em casa, não tem problema, tá? E só para finalizar, vai ser uma régua para a gente poder medir e um lápis para a gente anotar. Primeiro, a gente vai cortar 2 retângulos, tá? Sempre a medida aproximada de 35 centímetros por 9. No caso, eu dei sorte que o meu retângulo já tá, na verdade, com 35 centímetros, tá bom? Mas ainda tem que cortar de qualquer forma, eu vou medir para vocês. Esse arranhador aqui eu vou fazer para um gatinho pequeno a médio, vai. Deixa eu cortar 4 retângulos até para deixar ele mais firme. Agora que as marcações estão feitas, é hora da gente cortar. Eu vou usar o estilete, mas se você não sentir a vontade de cortar com ele, pode usar uma tesoura, não tem problema, tá bom? Que for mais fácil para você. E que não for te machucar, é claro. Só lembrando que com estilete você pode às vezes acabar riscando um pouquinho o balcão. No meu caso, não tem problema, esse balcão é para isso mesmo. Mas se você não quer destruir a mesa da sua casa, coloca alguma coisa forrando a mesa. 4 retângulos cortados, agora é hora da gente colar um no outro. Eu vou usar cola de madeira, essa cola branca, tá bom? Ela demora um pouquinho para secar, mas ela dura mais do que a pistola quente. Deixa secando, vamos colar os outros 2. Colando novamente e pressiona. E agora a gente vai colar a última parte dos nossos retângulos.
um pouco mais de cola. A gente vai finalizar o nosso sanduíche com esses retângulos de papelão. Se você olhar de lado, você vai ver que são 4 papelões juntos. Então, nesse caso, que eu fiz para um gatinho pequeno ou médio porte, o legal é que fique com pelo menos uns 2 centímetros de profundidade. Vamos fazer agora essa alça do arranhador, que é onde vai ficar pendurado. Pode ficar pendurado na sua porta, na cadeira, onde você quiser que o seu gatinho tenha acesso. Você vai usar a sua corda de sisal e você vai cortar 30 centímetros dela. centímetros cortados, agora a gente vai colar nossa alça diretamente nos nossos retângulos. A ideia é que ele fique grudado apenas as pontinhas para formar essa alcinha. Vou colocar a cola bem aqui no cantinho, pode colocar bastante, e já vou apoiar. Só segurar alguns segundos, só para ela já endurecer. E a mesma coisa do outro lado. Colocou a cola. Já coloca a pontinha. Uma vez colado, a gente tem a alça já no nosso arranhador. Se o seu gato for maior, se quiser fazer um arranhador maior, vale a pena colocar às vezes mais de uma alça, tá bom? Só para aguentar mesmo. E agora, com essa corda restante, o que a gente vai fazer? A gente vai enrolar ela inteirinha diretamente no nosso arranhador. Para poder colar o resto da corda, a gente vai usar a nossa cola branca para madeira, tá? Da mesma forma que a gente usou para poder colar os retângulos de papelão, a gente vai usar aqui por quê? Porque ela vai aguentar mais, ela vai demorar um pouquinho para secar, mas não se preocupa, uma vez que ela seca vai ficar ótimo. Seu gato vai conseguir arranhar do mesmo jeito. Vai espalhando bem a cola. Nesse caso, você vai ter que passar cola dos dois lados, tá? Porque você vai envolver ele com a corda. Pode passar também dos lados. O que eu sugiro que você coloque já em cima da alça, para poder dar sustentação também. Então, ó, começa por aqui, passa por onde está pegando a alça e vai girando. Agora você tem que deixar a cola branca secar. E vai sobrar uma pontinha bem no final, tá? Essa pontinha você vai colar com cola quente só para ela fixar. Eu não vou fazer exatamente com esse aqui, mas eu já tenho um pronto para mostrar para vocês, que é só realmente para fixar. Ela vai ficar assim no final, neste caso. Esse aqui eu fiz um pouquinho mais largo do que eu estava montando agora, mas já pensando num gato realmente um pouquinho maior, tá bom? Então vai sempre de acordo com o seu gato. Como eu disse, esse aqui eu fiz 9 centímetros por 35, pensando num gato um pouco mais leve. Mas você acha que seu gato às vezes aguenta um pouquinho mais o arranhador maior? Pode fazer maior também, não tem problema. Só que você vai precisar de mais corda no final. O arranhador é uma ótima forma de entreter o seu gato e fazer com que ele gaste as unhas dele. Ao colocar um arranhador no ambiente do seu gato, você está praticando um enriquecimento ambiental. Mas o que é enriquecimento ambiental? Enriquecimento ambiental é uma forma de literalmente deixar o seu ambiente enriquecido para o seu animal, ou seja, deixá-lo interessante e adaptado para o seu pet. Se o seu gato estivesse na natureza, ele teria estímulos o tempo todo, desde os animais que ele estaria caçando, às árvores que ele precisaria escalar, entre outros comportamentos naturais. Quando colocamos os animais dentro da nossa casa, é importante lembrar que essas necessidades não vão sumir, e se você não adaptar o ambiente ao instinto básico do felino, ele pode começar a apresentar comportamentos não muito saudáveis, ou seja, ele pode ficar estressado e até mesmo agressivo. E nós queremos sempre que os nossos gatos sejam os mais felizes possíveis, não é mesmo? Inclusive, teremos um episódio inteiro sobre enriquecimento ambiental, então fique de olho aqui no Manual Pet. Depois de ver todas essas questões sobre enriquecimento ambiental, você sabe se o seu ambiente está preparado para o seu gato? Ainda mais se for um Bengal, que é um gato muito enérgico? Nós falamos com a Bia, que é dona desses gatos, para entender um pouquinho mais sobre o dia a dia de quem quer ter uma mini onça dentro de casa. Bom, Bia, de onde surgiu essa vontade de ter Bengals? Eu já era bem apaixonada por gatos, já tinha 3 gatos sem raça definida e trabalhava no mercado e tinha muito contato com o criador. Eu trabalhava com enriquecimento ambiental, então os criadores procuravam a gente para poder fazer o enriquecimento dos gatos. E Bengal necessita muito desse enriquecimento, ele é um gato muito ativo, né? Então eu tive muito contato com os criadores e me apaixonei completamente pela raça.
Eles são incríveis, eles são gatos diferentes. Uhum. Para quem não tá habituado com gato, eles são gatos mais parecidos com cachorro. Sim. Porque eles te seguem na casa, eles conversam com você, você pergunta, eles respondem. Não que os sem raça definida não sejam incríveis, mas o Bengal tem uma diferença, inclusive Sim. de estrutura de pelo, a musculatura dele. É um gato que não tem como alguém vir na sua casa e não ficar hipnotizado, sabe? Sim, Quando eu estava adquirindo meu primeiro Bengal, eu li, o criador escreveu, é como você ter um mini leopardo em casa todos os dias. E é exatamente assim. Além do visual, você diz que no comportamento você enxerga coisas parecidas com o meio selvagem dele? Sim, até a maneira dele observar o território, dele interagir com os outros gatos, porque hoje eu tenho 3 gatos sem raça definida e eu tenho 3 Bengals, eu não parei no primeiro, né? Então tem muita interação entre eles, então você vê um comportamento de caça, até de proteção com o território mesmo, com as crianças, enfim, eles são muito companheiros, você não se sente sozinho. Eu tenho 3 Bengals, eu tenho uma onça pintada, eu tenho uma que tem uma pelagem parecida com uma cobra, diferente, e eu tenho uma que é preta. Então, sim, que é muito diferente. Existem padrões no Brasil hoje, a gente tem o Snow, tem o Charcoal, tem vários padrões né, de raça. O comportamento é o mesmo. Isso não vai ter interferência, isso vem muito do criador, né? Quando você quer adquirir um Bengal, eu acho que você tem que procurar um criador que crie muito próximo dele. Porque isso vai influenciar muito o comportamento dele, até porque ele tem uma raiz selvagem, né, na genética dele. Sim. Então o comportamento é o mesmo. O que muda mesmo é só o padrão de pelagem. Legal. Como eu tenho 3, então eu quis variar. E como que é a convivência com eles, assim, com a família, com os outros gatos? Eles recebem bem outras pessoas, outros animais? Se você trouxer um cachorro aqui, por exemplo, como é que você acha que seria? Eu acho que o Bengal recebe melhor do que os outros. Sério? Sim, o Bengal ele é brincalhão, ele é muito curioso, com as crianças ele é muito protetor. Ele dorme junto, ele fica... A gente tem uma criança de 7 anos que dorme primeiro, então o gato vai e fica na cama dela esperando. Caramba, que legal. É muito legal. Eles são muito, muito companheiros. E você diria que eles, em relação a outras raças, em relação aos seus outros gatos, eles dão mais trabalho? Tanto no quesito cuidados, ou como até mesmo o comportamento temperamental? O Bengal, ele é um gato que você tem que estar preparado. Ele não é que ele vai te dar um trabalho extremo, mas ele é um gato que ele necessita de atenção. Sim. Ele vai querer uma interação, você vai chegar em casa, vai pegar uma varinha, vai brincar com ele, vai jogar uma bolinha, ou você vai ter outros gatos, porque ele de fato ele precisa de atenção. Ele é muito ativo, então quanto mais você puder enriquecer sua casa, mais você puder colocar coisas no alto para ele ter visibilidade do território, melhor o comportamento dele vai ser. Mas ele tem essa coisa que eu falei de ser muito amigo, ele tá muito perto do dono, ele é um gato muito gostoso de ter, sabe? Você comentou pra gente que os primeiros Bengals aqui no Brasil não eram assim, né? Então, o Bengal, ele é uma raça híbrida, então ele vem do leopardo asiático, então a gente teve aí algumas gerações muito próximas no passado do animal selvagem. Então, tem muita gente que ainda acha que o Bengal é bravo, é agressivo, e hoje a gente não tem mais isso, porque ele já está muito longe dessa raiz, né? E como eu te falei, procurando um criador adequado, que trate o animal com proximidade, carinho, você vai ter um animal muito dócil. Eles são muito dóceis. A gente vê que a sua casa é muito bem enriquecida. Você diria que se não fosse por isso, os Bengals estariam muito mais destrutivos na sua casa? Sim, o felino em geral, né? Mas o Bengal, como ele tem essa atividade maior, certamente estaria um pouco mais destruído, né? Hoje eu não tenho nada estragado, porque realmente eu tenho muita coisa que atende eles, né? Inclusive eu consigo ter enfeites na casa, enfim. Eu não tenho sofá desfiado. E isso só se dá mesmo pela atenção com os brinquedos deles, os arranhadores deles, né? Porque arranhadura é uma necessidade fisiológica, então ele vai arranhar. Aí, ou você vai dar uma coisa para ele arranhar adequada, ou ele vai arranhar o seu sofá. No caso aqui você colocou boas proteções. Tem proteção no sofá, tem arranhador, tem tudo. E realmente dá certo. Se você cria uma estrutura pro felino, eu tenho 6 gatos, eles dão muito pouco trabalho. Bom, Bia, e para finalizar, que dica que você daria, que sugestão você daria para quem quer ter um Bengal?
Eu acho que preparar o ambiente previamente, porque depois que o gato, por exemplo, se ele escolher um lugar para arranhar, para você tirar isso depois dele é muito difícil. Então você procurar um enriquecimento adequado, ter o número de caixas de areia adequadas para cada animal, até a escolha da ração prévia mesmo, para você garantir uma boa pelagem, né? O Bengal às vezes não digere tão bem a ração, então você tem que ter esse cuidado. Eu acho que ler, estudar sobre a raça e ter essa curiosidade vai resolver. A pessoa vai ser muito feliz. E assim encerra o Manual Pet de hoje sobre Bengals. Todo esse conteúdo você também encontra no nosso canal no YouTube, basta procurar Manual Pet na barra de busca. E não deixe de nos seguir em todas as nossas redes sociais, que também estão aqui na tela. Até o próximo programa. Tchau! Manual Pet. Oferecimento: Vetoquinol, mais de 8 décadas dedicada à saúde animal.